Hoje nós vamos abordar os três âmbitos do estudo e da vivência do Espiritismo. É um trabalho que a gente vai fazer dividindo aqui em três momentos rapidinhos. O primeiro é o âmbito do estudo individual, que vai falar a Caroline. Depois eu falarei sobre o âmbito do estudo em família. E a Ana Carolina vai terminar com o âmbito do estudo no Centro Espírita. Em seguida, a gente abre para a nossa roda de conversa, atendendo às perguntas, dúvidas, comentários que vocês tenham sobre os quatro eixos e dúvidas relacionadas com o SESC, se tiverem, o que vocês quiserem propor, tá bem? Então, Ana Carolina, a gente já passa para a Carolina iniciar, não é? Perfeito. Carolina, então, 10 minutos, tá, Carolina? Tá bom, então vamos nós. Saudações fraternas a todos, que Jesus nos ampare e que juntos nessa tarde nós possamos compreender ainda mais a importância de sermos bons instrumentos do trabalho com Jesus. Falar do estudo individual é falar de algo que eu acredito que seja familiar a vocês. O que é o estudo individual? É o momento onde nós, individualmente, vamos nos preparar para poder estudar. Estudar o quê? Nós temos várias obras espíritas, então nós vamos começar essa fala com a lembrança do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu sempre digo e compreendo e sou testemunha viva. Estudar o Evangelho não é só abrir o Evangelho aleatoriamente, não é só fazer o culto do Evangelho no lar. Nós precisamos separar um momento que eu chamo de 5 minutinhos do Evangelho diário. Por que 5? Porque eu acredito que 5 minutinhos todos nós podemos dispor. Pode ser mais? Pode, depende da disponibilidade de cada um. Mas comecemos com 5. Como fazer esse estudo? É um estudo diário, onde não existe feriado, não existe férias, não existe viagens, não existe momentos de dores que nos impeçam de fazer, a não ser que nós estejamos inconscientes no leito de hospital. E aí a gente pede para que alguém faça conosco esse momento. Então, é um estudo onde nós vamos abrir o Evangelho, ou aleatório, ou na sequência, vai depender de como vocês preferirem. Eu faço sempre na sequência. Quando eu termino o Evangelho, eu passo um tempo fazendo aleatório, depois eu volto para a sequência e assim vai. E quando a gente abrir o Evangelho, a gente vai fazer 3 perguntas. O que essa lição está me dizendo? Como que eu posso aplicar essa lição na minha vida, diante dos contextos que eu passo, das dores que me assolam, da minha jornada evolutiva? Como? E por quê? Tirando o espírito da letra, por que essa lição é importante para mim? É simples, essas perguntinhas, muito simples, mas são desafiadoras, porque a gente precisa sair desse evangelho entendendo como ser melhor no trabalho com Jesus, começando essa redenção conosco. Então, essa é a primeira recomendação. Estas questões são didáticas. Vocês podem tirar outras perguntas a partir dessas reflexões, mas digamos que isso aí é o beabá do entendimento do evangelho diário. E aí a gente segue fazendo isso sempre. Que horas? O horário que for mais oportuno para cada um. Tem companheiros que preferem fazer de manhã, depois das orações matinais. Tem companheiros que fazem ao longo da tarde. Tem companheiros que fazem à noite, antes da prece para dormir. Nós decidimos. Não existe aquela questão de ser o mesmo horário todos os dias, mas existe a disciplina de ser o evangelho realizado diariamente. Essa é a primeira recomendação. O segundo ponto, para a gente poder já caminhar para o encerramento, é o estudo de outras obras. E eu sempre tenho comigo a seguinte recomendação e critério: obras espíritas sérias. E aí eu não estou falando para leigos aqui, eu estou falando obras espíritas sérias. E nós precisamos usar o nosso discernimento para entender que obras são essas. Eu vou citar alguns exemplos, que se a gente conseguir na presente encarnação, eu acredito que está de bom tamanho. Todos nós já separamos momentos para estudar as obras da codificação? Todas elas individualmente? Fora os momentos que nós participamos de um grupo sério na Casa Espírita. A coleção de André Luiz. Quantas vezes nós estudamos esta coleção? A coleção A Vida no Mundo Espiritual.
As obras de Emmanuel. E aí você já conhece outros autores. Eu vou recomendar esses, mas não significa que não tenham outros autores tão sérios, como nossa querida Joana de Ângeles, Dona Ivone. E aí vocês vão analisando como construir esse alicerce do estudo individual com segurança. E outra recomendação. As pessoas falam que não tem tempo. Então eu sempre digo assim, para encerrar minha fala. Nós temos tempo para uma série de coisas na vida material, não é isso? Então, será que nós não temos 15 minutinhos do dia para fazer estudos de outras obras sérias? Será que com o tempo a gente não pode estudar 3 obras ao mesmo tempo? Ah, aumentou a minha agenda ali de disponibilidade, então eu vou reservar um dia da semana, é uma outra sugestão, para que eu estude 3 obras. Eu vou reservar 45 minutos e eu vou estudar 15 minutos cada obra. Ah, eu tenho 1 hora disponível, então eu vou reservar meia hora para 2 obras. Entenderam a importância de administrar essa questão do tempo? Por que o estudo individual é importante? Porque é um momento onde nós vamos estar conosco, com os nossos protetores espirituais, refletindo intimamente sobre os pontos importantes para a nossa própria mudança moral. E aí depois o Carlos e a Ana Carolina vão falar sobre isso, se estende o estudo da família, o estudo em grupos sérios, para que a gente faça esse quebra-cabeça espiritual de forma mais harmônica e faça sentido, a gente aprenda a tirar o espírito da letra. E o último ponto que eu gostaria de falar é que não é simplesmente chegar no escritório, no quarto de oração, na sala e abrir o livro, não, meus irmãos. Nós precisamos combinar com a espiritualidade, amiga. Então, nas orações agora, a partir de amanhã, né, Ana e Carlos, façamos a nossa prece e vamos combinar. Olha, segunda-feira eu farei o meu estudo, a partir de segunda, diário do Evangelho. Ah, na sexta-feira eu farei o meu estudo de 3 obras, obras X, Y e Z. Amigos espirituais, vocês poderiam me acompanhar? E aí, quando vocês começarem esse momento, tem tanta coisa na vida da gente acontecendo, senta um pouquinho antes do horário que vocês combinaram aí com vocês, os espíritos, faça uma leiturinha harmônica, faz uma prece, começa o estudo. Terminou o estudo, encerra com uma oração sincera. Por quê? Isso é ritual? Espiritismo não tem ritual. Isso é respeito com a espiritualidade amiga que nos acompanha. E isso é harmonia para os nossos pensamentos, porque é difícil a gente deixar as atribulações da matéria, sentar aqui como nós estamos e dizer a Jesus: venha comigo, Jesus, agora eu preciso ouvir a sua voz. Então é isso, por hora, a gente vai ter um tempinho maior para falar daqui a pouco. Vou passar a palavra para os meus amigos. Se tiverem dúvidas, anotem. E vamos começar os estudos individuais, porque não é para o outro, é para nós. E que possamos tirar esses estudos do intelecto, porque eu sei que todos nós aqui já conhecemos muita coisa. E agora o nosso desafio é entender esses estudos que vão ser compartilhados aqui conosco no nível dos sentimentos. Já é hora de pegar esse pão espiritual, colocar na mesa e entender por que ele é importante para a nossa vida. Que Jesus nos abençoe.